17 de outubro de 2023. Sejam todos muito bem-vindos, meus amigos, a mais um vídeo do canal Terra Brasilis News. Tudo bem com vocês? Vamos que vamos falar sobre tudo um pouco, né? CPMI indicia o mito e o PT chama os ataques do Hamas de movimento. Olha só que coisa, hein? O contorcionismo ideológico do governo Lula e do PT rebatizou de movimento o grupo terrorista Hamas, apesar de haver executado aí 3 brasileiros, o gaúcho Hanani Glaser, de 24 anos, e as cariocas Bruna Valeano, 24 anos, e Carla Stelzer, de 42 anos. 3 dos 260 mortos porque se divertiam em uma festa rave lá em Israel. Muito bem. Isso sem contar, evidentemente, centenas de adolescentes e idosos e até crianças, todos fuzilados ou sequestrados. Covardes por serem terroristas, perseguiram e mataram apenas civis desarmados. Não tinha nenhum militar envolvido, ninguém armado, né? A palavra movimento passou a ser adotada tanto em notas à imprensa como em declarações do PT. Políticos e jornalistas, sob a influência do governo petista, também já chamam os terroristas do Hamas de combatentes, até mesmo de soldados. Este é o absurdo do momento. No esforço aí de passar o pano no Hamas, até veículos de mídia do Brasil já nem mencionam mais o começo de tudo, como tudo começou naquele sábado, dia 7. Omitir as atrocidades do Hamas 10 dias depois de cometidas é uma estratégia para escondê-las e retomar aquele discurso de ódio a Israel. Ao mesmo tempo, o Brasil brinca de presidente da Comissão de Segurança das Nações Unidas, fazendo e propondo declarações sem apontar o Hamas como grupo terrorista. O próprio embaixador de Israel no Brasil, Daniel Zonshine, disse para a CNN que falta empenho do Brasil para a liberação dos 199 reféns israelenses que estão nas mãos do Hamas. Segundo ele, o governo brasileiro está muito preocupado em retirar seus cidadãos de Israel, né? Já fizeram muitos esforços falando com presidentes e ministros, porém, para liberar os reféns sequestrados pelo Hamas, o Brasil nada tem demonstrado, não tem mostrado empenho algum, disse ele. Outro fator que está deixando aí inquietos alguns apoiadores do atual mandante brasileiro é que ele tem se comunicado com pessoas que no atual contexto geopolítico vai na contramão, né, do direito de Israel poder se defender. E a prova disto, claro, é que ele conversou por telefone em apenas 2 dias com os presidentes do Irã, Ebrahim Raisi, da Turquia, o Erdogan, isto para tratar de assuntos, segundo ele, para procurar a paz na faixa de Gaza. E ontem, né, o atual mandante brasileiro conversou nada mais, nada menos do que com Nicolás Maduro. Muito bem. Ele diz que a conversa com o presidente do Irã e da Turquia é para justamente encontrarem e juntos reforçarem um apoio para o cessar-fogo israelense no conflito, para poder facilitar o corredor humanitário. E recebeu, claro, sinalizações positivas dos 2 presidentes, que são contra Israel, né? Só que em momento algum o mandante brasileiro apontou ou fez declarações condenando
os ataques terroristas. Porém, o que mais chamou a atenção mesmo foi a conversa com o comandante Nicolás Maduro. Isso aconteceu segunda-feira, com a desculpa, olha só que ridículo, a desculpa do mandante brasileiro foi a de que conversou com Maduro para tratar das eleições de 2024. Aí eu pergunto sobre o Kiko. Vocês conhecem o Kiko? Que eu tenho com isso? Porque qual a necessidade, qual a importância de se falar de eleições de 2024 agora e com a Venezuela? Se a eleição é no Brasil, não na Venezuela. Dá para acreditar que o assunto foi realmente este? Segundo o Palácio do Planalto, outro ponto de destaque no diálogo foi a retomada do pagamento da dívida da Venezuela com o Brasil. Outra conversa fiada, porque jamais a Venezuela vai devolver os empréstimos brasileiros e muito menos o mandante brasileiro vai cobrar. Só acredita nisto petistas e aqueles que acreditam em mula sem cabeça. Como é possível acreditar na opinião e principalmente na posição política de um camarada que em 2 dias apenas conversa com o presidente do Irã, da Turquia, da Venezuela, todos contra Israel, né? E, aliás, Irã e Venezuela são 2 irmãos siameses que praticam o mesmo tipo de política ditatorial e terrorista. Claro que o mandatário brasileiro não está preocupado nem um pouquinho em encontrar a paz, e muito menos preocupado com os brasileiros que estão em Gaza. Até porque, até esse exato momento, que eu saiba, ele não se dignou a pegar no telefone para conversar com os familiares dos 3 brasileiros mortos pelos terroristas do Hamas. Aliás, sem contar a filha de brasileiros, a Celeste Fishbane, que também foi dada como morta no dia de ontem. E a primeira-dama? Não poderia ela fazer esse papel? Um papel humanitário, né? Ou então postar em seu Twitter alguma mensagem lamentando a perda de brasileiros nesse ataque desumano do Hamas? Já que desejar boa sorte aos israelenses, nem ela e nem o marido vão desejar, evidentemente, né? Agora, enquanto isso, mudando um pouquinho o foco, hoje aqui na nossa terra Tupiniquim, a tal Elisiane Gama preparou seu relatório do 8 de janeiro, relatório da CPMI, contendo nada mais nada menos que o indiciamento do melhor presidente que o Brasil já teve, Jair Messias Bolsonaro, junto com o indiciamento do general Walter Braga Neto, que foi seu candidato a vice, indiciamento do general Heleno, o ex-ministro da Justiça Anderson Torres, do ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal Silvinei Vasquez e também do tenente-coronel Mauro Cid e outros. O presidente Jair Bolsonaro foi indiciado por associação criminosa, violência política, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, e golpe de Estado, sendo ele considerado mentor moral das ações. Essa é a definição, digamos, a decisão encontrada por Elisiane Gama. Curiosamente, nenhum esquerdista, principalmente da turma do amor, nenhum deles foi indiciado. Principalmente aquele que de fato participou diretamente, como General Gonçalves Dias. Na melhor das hipóteses, ele foi cúmplice. Além de seus auxiliares que estavam lá dentro do Palácio do Planalto no momento das invasões. Também não lembraram de Flávio Dino, que desapareceu com as filmagens das câmeras do Ministério da Justiça. Queriam provar a prevaricação do ministro. O relatório agora deverá, evidentemente, ser votado, o que vai acontecer amanhã. E caso
não ocorra um movimento parecido com o da faixa de Gaza, né? Lá dentro do plenário do Senado, será aprovado pela maioria governista. Os governistas têm maioria, eles vão aprovar esse relatório. Partindo disto, caberá então a atual Procuradora-Geral da República, que é petista, a Eliseta de Paiva Ramos, que está ocupando o cargo de Procuradora-Geral da República até que o novo mandante escolha um novo procurador, né? Então caberá a ela decidir se existem indícios suficientes relatados pela Elisiane Gama para que ela então peça ao Ministério Público Federal para iniciar investigações. E caso se confirme algumas das acusações, a procuradora encaminha o processo ao STF para fazer o julgamento. Vamos lembrar que a CPMI tem o poder de investigação, porém, essa investigação não serve como prova. Ela simplesmente apresenta à Procuradoria-Geral da República os indícios encontrados. Cabe ao Ministério Público Federal fazer as investigações e comprovar se aquilo é verdade ou não. Ora, para que chegue ao ponto de cair nas mãos do Supremo Tribunal Federal, o Ministério Público, obviamente, terá que forçar muito a barra para provar alguma culpabilidade a Jair Messias Bolsonaro, já que nós sabemos que ele em nada participou naquele evento lá do dia 8, nem no Brasil estava, e muito menos incentivou. Mas nós já sabemos como é o Brasil, não sabemos? Então toda reza é pouca. Meus amigos, é o que eu tinha para vocês. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não deixem de colaborar com Terra Brasilis News. Tornem-se membros, clicando aí nesse botão abaixo, né? Ou se inscrevam nesse outro botão aqui abaixo. Deem uma força ao Terra Brasilis News para que a gente continue caminhando nessa luta em prol do nosso governo conservador e, quem sabe, tão logo a volta do mito. É isso que eu desejo. Tenho certeza que vocês também. E desejo mais. Desejo que vocês tenham um excelente fim de noite, muito bom descanso. Até amanhã, se Deus quiser. Ele há de querer. Fiquem bem, fiquem com Deus. Tchau, tchau.